Nossa série de estudos sobre a doutrina da salvação. De modo geral, nós passamos pelos grandes temas dessa doutrina e quando nós estivermos progredindo nas exposições em Romanos, nos domingos à noite, vamos voltar a todas elas, basicamente, e ainda vamos aprofundar mais. O nosso tema de hoje, nosso último tema, é sobre a perseverança dos santos, e eu gostaria de convidá-los a abrirmos em Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Nós vamos ler com reverência a palavra de Deus e vamos considerar esse grande tema, que é o quinto ponto da tulipe, o quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos. Romanos 8, versículo 31 ao versículo 39. Os irmãos encontraram? Amém? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor, irmãos. Ó Senhor, abençoa-nos nesse momento em que nós vamos estudar a Tua palavra. Estaremos atentamente observando esse tema, observando também as objeções que têm se levantado na história da igreja a esta santa doutrina. Eu te peço que, para aqueles irmãos que já conhecem a doutrina, o Senhor traga edificação ao seu coração, traga lembranças textuais para a fundamentação dessa doutrina em sua memória, em sua alma. Para aqueles irmãos que não ouviram tanto sobre isso ou nunca ouviram, que o Senhor também ensine a eles e que eles tenham total convicção do que a palavra nos ensina sobre esse assunto tão importante e que foi ponto e alvo de tantos debates teológicos e lutas teológicas de servos fiéis teus. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esta doutrina foi um ponto que causou algumas discórdias na história da igreja, especificamente no movimento que nós conhecemos como remonstrância. Desse movimento chamado remonstrância ou remonstrantes, surge o que conhecemos como arminianismo. Dentre os pontos relacionados ali, os calvinistas precisaram dar respostas à possibilidade da perca de salvação. Então, estes outros holandeses diziam que a eleição era condicional, que o homem era caído, depravado, totalmente, no sentido radical da palavra, em termos de pecado,
mas a eleição era condicional, não incondicional, como diziam os calvinistas. Eles também diziam que a expiação era ilimitada e não havia uma quantidade exata de pessoas que seriam alcançadas pela obra de Cristo. Isso está em harmonia com a não crença na eleição, na predestinação. Eles também acreditavam que a graça era resistível. Era possível Deus agir graciosamente em relação à salvação do pecador, mas ele, o pecador, poderia resistir à ação graciosa de Deus e recusar a salvação. Esse era um outro ponto dos remonstrantes. O último ponto era que não havia perseverança dos santos nos termos que nós vamos tratar hoje. Também é uma consequência lógica do pensamento deles. Se alguém lutar para permanecer salvo, então no final ele será salvo. Mas quando nós falamos perseverança dos santos, no contexto da teologia reformada, nós não estamos dizendo que isso é uma espécie de condição para que nós permaneçamos salvos. Na verdade, nós estamos dizendo o contrário. Nós estamos dizendo que aqueles que foram eleitos, foram chamados pela graça, eles irão perseverar até o fim. Eles podem cair na caminhada, eles podem pecar, eles podem fraquejar, mas eles irão perseverar até o fim. Por isso que os calvinistas dizem aquela famosa frase: uma vez salvo, salvo para sempre. Então é com base nessa frase que se desenvolve essa doutrina na história da igreja, mas antes disso, nas Escrituras. Eu vou começar tratando sobre alguns erros do que se acredita nesses contextos gerais evangélicos no Brasil, que é um contexto de teologia majoritariamente arminiana. Embora haja um crescente interesse no Brasil com respeito ao calvinismo, e há interesses diversos em relação ao calvinismo, não apenas o calvinismo como um sistema teológico que abrange toda a vida, mas há grupos evangélicos que só se interessam e abraçam o calvinismo no que se refere aos 5 pontos do calvinismo. Nada mais do que isso. Eles não abraçam a teologia calvinista do culto, eles não abraçam a teologia calvinista da aliança. Então, por isso, há calvinistas de 5 pontos que são dispensacionalistas, porque eles rejeitam majoritariamente o grande pensamento calvinista como um sistema e abraçam apenas os 5 pontos. É por isso que há possibilidade de, nesse contexto, se ter um calvinista pentecostal. Em que sentido? Que ele crê nos 5 pontos e crê nas outras doutrinas pentecostais. Então, os 5 pontos do calvinismo não contradizem a teologia pentecostal. Os irmãos estão compreendendo? Não contradizem nada. Então, não há, em termos teológicos, nenhuma dificuldade para alguém se dizer calvinista de 5 pontos e ser pentecostal. Isso não é uma incoerência, no sentido mais pentecostal da palavra. Mas quando se diz que é pentecostal no sentido mais próprio da palavra e abraça-se o calvinismo como completo, aí haverá muitos problemas. Muitos problemas. Iniciando pela doutrina de Deus em termos de pacto. Então, eu não tenho tempo de tratar as várias incoerências que há aí, mas às vezes alguns me perguntam, principalmente alunos no seminário, sobre um livro que saiu há alguns anos, do bispo Walter McAllister, da Igreja Nova Vida, que o título do livro é Pentecostal Reformado. Perguntam o que é que eu acho daquele texto. Bom, se ele está dizendo que é um calvinista de 5 pontos e é um continuista, que é isso que ele diz no livro, não há nenhuma incompatibilidade. Mas no que se refere à magnitude da teologia reformada, haverão algumas dificuldades, né? Que, claro, cada área
de pensamento vai tentar ser coerente com a sua forma de pensar e de ensinar na igreja. Mas eu preciso apontar alguns erros aqui do pensamento evangélico que é contra a doutrina da perseverança dos santos. Então, para a mentalidade evangélica, no nosso país especificamente, em termos evangelicais, o crente precisa lutar e conquistar e manter a salvação. Então depende do crente perseverar na cabeça desse tipo de linha de pensamento, é você lutar para ser salvo e se manter salvo, porque há a possibilidade de, se você deixar de lutar, você não ser mais salvo, você perder absolutamente a salvação e ir para o inferno. É possível que um dia, na mentalidade desse grupo, o Espírito Santo tenha habitado em você, feito morada, lhe santificado, realmente você está salvo, mas é possível que você se desvie, caia da graça, o Espírito Santo saia de você e você perca tudo. Aí o que se usa? Muitas vezes se usa aquele texto de que Jesus foi, expulsou o demônio, os demônios saíram, depois quando veio, voltou com mais 7. Então usa-se esse tipo de texto para se alegar a respeito da perca da salvação. Aquele texto não diz que o Espírito Santo veio e morou na pessoa. Diz que o demônio foi expulso e a casa ficou limpa. Mas não diz que o Espírito Santo habitou. Então aquele texto não está tratando de perca de salvação. Um outro texto que se usa muito é o das 10 virgens. Então, para muitos, o fato de algumas virgens não entrarem nas bodas do noivo significa que elas perderam a salvação. Então, que há possibilidade de se perder a salvação. Então, eles dizem, Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Se o homem não quer mais servi-lo, Deus não viola a vontade do homem. Logo, as implicações disso um homem só pode ser salvo se ele quiser ser salvo. Deus não pode salvar uma pessoa nessa mentalidade se a pessoa não quiser ser salva. Eu quero ler com vocês Mateus 25, de 1 a 12, que é o texto que trata sobre as 10 virgens, as 5 loucas e 5 prudentes. Mateus 25, de 1 a 12. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Lâmpada aqui não tem a ver com o que nós entendemos hoje como lâmpada. Se lembram da lâmpada daquele filme, aquele desenho de Aladim? Pronto, a ideia é mais ou menos aquela. Você colocava azeite dentro, né? E aquela lâmpada era acesa. É mais ou menos aquilo. Parecido com um lampião, Verso 2. 5 dentre elas eram nécias ou imprudentes, né? Ou loucas, em algumas versões. E 5 prudentes. Observe a linguagem de Jesus. 5 eram imprudentes, loucas. Loucas. Certo? Veja a linguagem de Jesus logo no começo do texto. Verso 3. As loucas, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Primeira pergunta que a gente faz: Jesus ia chamar a igreja de louca? Se todo mundo aqui, se as 10 virgens aqui simbolizam a igreja, como Jesus ia chamar a sua esposa de louca? Vamos continuar lendo. Verso 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, que era o azeite que fazia com que o fogo pegasse, né? Verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Veja aqui como isso é incoerente. Nós vamos demorar um pouco para chegar ainda em escatologia, mas a mesma corrente que crê nisso que a gente está
que eu estou mostrando o erro, crê no que se chama de arrebatamento secreto. Que Jesus vai vir a segunda vinda 2 vezes. Então ele vai arrebatar um grupo e os outros vão ficar aqui. Mas essa mesma corrente, se vocês, os mais antigos, já creram nisso, já leram sobre isso, essa mesma corrente afirma que a vinda dele é como a vinda de um ladrão. Não é isso, irmãos? Se lembram disso? Como a vinda de um ladrão. Então ele não vai avisar, ele vem. Mas aqui é um aviso, à meia-noite. Aí vem o noivo. E agora? Está vendo que não encaixa? Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está ensinando sobre um arrebatamento secreto. E o texto não está ensinando que o crente que não estiver preparado para o arrebatamento vai ficar. O texto não está ensinando isso. Porque é contra o próprio tipo de pensamento que essas correntes evangélicas desenvolveram em termos de escatologia. O texto continua aqui. Versículo 8, né? A gente parou, vai ler agora, né? 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O noivo estava voltando e quando elas ouviram o aviso, então agora elas foram se organizar. Verso 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Outra incoerência. Porque para a corrente que defende o arrebatamento secreto, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Como é que um crente vai pedir ao outro o Espírito Santo? Me dá um pouquinho do Espírito Santo dentro de tu, para eu ser salvo também. Percebe? Não é isso que Jesus está falando. O texto continua. Verso 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora da vinda do noivo. Algumas coisas mais precisam ser aqui consideradas. Primeiro, é que umas tinham azeite, outras não tinham azeite. E só entra nas bodas com o noivo aquelas que tinham azeite. Se o azeite é símbolo do Espírito Santo, então só realmente foi para a glória quem era salvo. Porque elas estavam esperando o noivo. Segunda coisa, Jesus está falando para um contexto específico de judeus. Mateus é escrito para judeus. E os judeus estavam sendo retratados aqui também, porque estavam negligenciando o noivo. João fala sobre isso, que ele veio para os que eram seus e eles não o receberam. Então os judeus estavam rejeitando Jesus, na sua maioria. A outra coisa que nós devemos considerar aqui é que o texto está num contexto muito maior, não de luta para ser salvo, mas num contexto de salvação e perdição. Todas estavam no mesmo contexto, aguardando o noivo, aguardando o Messias. Todos os judeus estavam aguardando o Messias e ainda estão. Ainda estão. Eu estou lendo um livro essa semana, desde o início da semana, de um judeu que passou pelo Holocausto. E ele narra a história com muitos detalhes de como os alemães levaram todos os judeus para os campos de concentração. E em um momento ele diz que quando se soube que os alemães começaram a levar pessoas em caminhões e trens para os campos de concentração, eles começaram a orar pedindo a Yahvé, que ele não fala o nome Yahvé, né? Dizem Adonai, que Adonai enviasse o Messias. Ainda hoje os judeus pedem pela vinda do Messias,
pelo aparecimento do Messias. É nesse contexto que o anticristo aparece, nessa espera do povo, né? Inclusive dos judeus. Então, aqui já acontecia essa espera de um Messias político, de alguém que seria descendente de Davi, e esse homem veio, era Jesus. Mas eles esperavam aquele militar real triunfante, que não foi a proposta da primeira vinda de Jesus. Na segunda vinda, ele volta, diz o Apocalipse, montado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Primeira vinda, ele vem para salvar. Ele também é um Messias político. A segunda vinda vai mostrar isso. Mas esse não era o tempo de dele se manifestar como um grande rei político que dominaria todas as esferas culturais. Isso vai acontecer na segunda vinda, na consumação dos séculos. Então, esse texto não pode ser usado, trocando em miúdos, para a perca da salvação, porque não é isso que o texto está tratando. O texto está tratando sobre salvação e perdição. Vamos caminhar mais um pouco? Vamos caminhar sobre o que diz a Escritura a respeito da segurança da salvação. Eu queria que vocês abrissem comigo, irmãos, em Jeremias, capítulo 32. Quando eu era adolescente, nós éramos adolescentes, né? Minha esposa teve o privilégio de me conhecer desde criança. Não vou nem olhar para ela por isso, não. Nós éramos adolescentes e, na época, não muito tempo atrás, na época, nós tínhamos, os adolescentes da nossa igreja tinham muita curiosidade com questões de escatologia, apocalipse, né? E nós queríamos estudar muito sobre aquilo. E na época não tinham livros a respeito. Era trágico, né? Berkoff, a teologia de Berkoff veio chegar no Brasil na década de 90. Então a coisa ainda estava chegando, né? Eu lembro que eu já visitava algumas livrarias. A maior livraria que tinha era a livraria das Assembleias de Deus, né? A CPAD. A Luz de Vida na época estava iniciando. Tinha a antiga Juerp, né? Em Recife. Será que é antigo? Não. A Juerp, a Manancial, né? Mas nós não tínhamos na igreja uma orientação doutrinária, de fato. E então nós começamos a estudar sobre o assunto com um irmão que veio de uma denominação dispensacionalista. E ele tinha muitas ideias apocalípticas. Eu me lembro que ele pregava, o pastor deixava ele pregar na igreja, e ele era bem pentecostal. Aí teve um dia, depois de uma pregação, ele disse, você viu? Ele disse a mim, você viu como Deus me encheu? Eu digo, vi. Ele disse, Deus me encheu tanto que se eu descesse o púlpito, se eu descesse o degrau, ia explodir tudo ali. Eu disse, e era, meu irmão. E eu era adolescente, coitado, né? Eu assustado. Ele dizia, olha, Jesus vai voltar a qualquer momento, qualquer momento. Qualquer momento. O crente tem que estar vigilante. Qualquer momento. E então uma neurose se instalou, de alguma forma, né? Neurose aqui é exagero, né? Mas uma neurose se instalou na juventude da igreja. Né? Então tinha adolescente que ficava com medo até de tomar banho, porque se Jesus voltasse, se ele estivesse tomando banho, ele não era arrebatado. Se agora Jesus voltar e estiver tomando banho? Foi difícil, foi problema esse negócio, viu? E depois, para se desfazer isso, levou muito tempo. E na minha cabeça levou mais tempo ainda. Porque isso só veio se desfazendo na minha cabeça depois que eu terminei o seminário. Imaginou o estrago não, que foi feito na minha mente com respeito a isso. Mesmo depois que eu me tornei calvinista, a escatologia foi a última gota do balde. Hã? Então, quando nós não entendemos os textos no contexto que eles estão, nós podemos levá-los para um lugar que eles não estão se expressando daquela forma. E nós vamos ter vários e muitos prejuízos intelectuais em termos da palavra de Deus, em termos de própria aplicação da palavra de Deus à nossa vida. Então, quando um crente acredita, e aqui eu não estou questionando se alguém é crente ou não. Suponhamos que um crente, mesmo salvo, acredita
que ele pode perder a salvação, meus irmãos, como é que essa criatura vive? É. Eu me lembro que lá na igreja, na escola dominical, o ensino era profundo teologicamente, a professora fazia um risco de giz no chão, aí do lado escrevia céu, do outro inferno. Aí ela dizia céu e inferno, aí tem que estar pulando, né? Irmão, se ela dissesse céu e eu ficasse no inferno, eu começava a chorar. Eu era criança, eu não quero ficar no inferno, não. Isso é uma teologia desmantelada para ensinar as crianças na igreja, né? E tem muito crente que vive pensando dessa forma, que é possível perder a salvação. Pecou, perdeu a salvação. E para eles é chocante. Quando eles dizem assim, então quer dizer que o irmão pecou tal coisa, ele não perde a salvação? Então como você afirma? Não. Se ele foi salvo, ele não perde a salvação. Ele pode cometer o pecado mais terrível que ele possa. Aí alguns perguntam, e se ele blasfemar contra o Espírito Santo? Aí ele não era crente. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não é cometida por um crente regenerado. Um crente regenerado não blasfema contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita nele. Isso é um pecado cometido por um ímpio que nunca será salvo. Nunca será levado à salvação. Mas vamos ler Jeremias 32, do verso 38 ao 40. Perfeito. Perfeito. Se esse crente entende a doutrina da expiação, se ele entende a doutrina da justificação, que nós estudamos, não tem como você compreender a doutrina da justificação e você crer que alguém pode perder a salvação. Se Deus me declara justo, com base na obra de Cristo, e é algo fora de mim, que Deus determina por causa da obra de Jesus, então é Ele quem me salva, não sou eu quem me salvo. É a primeira questão. E se essa justificação é uma consequência da predestinação, aí piora, né? Porque se ele determinou a minha salvação, tudo que ele determinou ocorrerá. Tudo que ele determinou ocorrerá. E a doutrina do decreto de Deus, ela é extremamente necessária para o desenvolvimento da teologia. Então, uma vez no seminário, um aluno me perguntou, o senhor não acredita que há possibilidade de Deus não ter decretado todas as coisas? Não. Porque mesmo se ele não tivesse decretado todas as coisas, ele teria que decretar não decretar todas as coisas. Então o decreto está presente e é necessário para que tudo se desenvolva na história da salvação. Se o decreto não é real para a salvação de pecadores, o evangelho é mentiroso. O evangelho é uma mentira. Porque Deus decretou a vinda do seu filho, a morte do seu filho, a ressurreição do seu filho. Deus decretou que o seu filho seria traído. E isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Então, como eu posso crer na perca da salvação? Mas não vou usar apenas esses argumentos lógicos da teologia. Eu quero ler textos com os irmãos para que isso fique fortalecido na nossa mente. Jeremias 32, do 38 ao 40. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam. Para que me temam. Em quanto tempo, irmãos? Todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aí você dizer, não, a menos que a pessoa queira se apartar. Aí não tem nem o que discutir, irmãos, porque aí está indo contra o texto. Aí já é uma corrupção do que o texto está dizendo. Mas vamos a mais textos. Vamos ler Salmo 34, versículo 7.
Esse salmo é interessante, esse texto é muito interessante. O que o texto diz, irmãos? O anjo haverá algum momento que isso não se cumprirá. Se um crente disser não, Senhor, tire qualquer cuidado de proteção sobre minha vida, Deus vai atender esse tipo de pedido? Não vai, porque Deus está comprometido com Ele mesmo a respeito da salvação dos eleitos. E Deus os livra. Os livra. Deus está envolvido nesse compromisso pactual com Ele mesmo. E Ele não pode rompê-lo, não pode quebrá-lo. Vamos ler outro texto. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos voltar ao texto que nós lemos no início do culto, João 10. Vamos ler o versículo 27 até o 29. Esse é um texto clássico quando se estuda sobre essa doutrina. E é um dos primeiros textos, na verdade, né? Quando nós lidamos com a perseverança dos santos, nós lidamos com essa doutrina, com esse texto. O texto vai nos dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Verso 27, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, observe que as ovelhas são dele. São propriedade dele. Elas ouvem a voz e seguem o pastor. O interessante nessa época, Jesus fala sobre isso, porque quando a gente pensa nesse capítulo 10 de João e no Salmo 23, o pastor e as ovelhas, a gente pensa, às vezes, de acordo com aquelas pinturas que a gente vê daquele gramadozinho, né, ladeirado, as ovelhinhas lá comendo a graminha, né, o pastor lá e tudo mais. Mas a situação era em uma área inóspita, que os pastores estavam trabalhando na maioria das vezes. E o aprisco era composto de vários rebanhos, de vários pastores. Então, quando um pastor chegava na porta, ele chamava as ovelhas pelo nome. E elas vinham. Porque elas conheciam a voz do pastor. Literalmente, elas conheciam a voz do pastor. E atendiam o chamado do pastor. E vinham e obedeciam. Jesus está usando uma ilustração muito interessante. Porque isso acontecia de fato. Ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Porque o pastor, quando chamava pelo nome, ele conhecia cada uma delas que estava ali. Para um estranho que não fosse pastor, ia achar que era um caminhão carregado de japonês ali. Mas o pastor sabia quais eram as suas ovelhas e chamava cada uma delas. Então, no verso seguinte, no verso 28, ele vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É uma fala de Jesus. É impossível que alguém que foi salvo pelo Senhor perca a salvação, porque Jesus disse: a minha ovelha jamais perecerá. Jesus não perde nenhum dos seus. Isso é maravilhoso para nós. Porque mesmo que nós nos percamos em nossos pecados, em algum momento da nossa vida, Jesus nunca nos perde. Ele nos sustenta. Porque não depende de nós, depende dele. Não depende do que nós fazemos, depende do que ele fez. Se nós tivéssemos que lutar pela nossa salvação, qual era o sentido da morte de Jesus? Por que Jesus morreria? Essa ideia é uma ideia baseada em salvação por obras, irmãos. Se eu tenho que lutar para ser salvo, esta salvação é por obras. E eu vou dizer isso sem sombra de erro. Isso não é o evangelho, irmãos. Isso não é o evangelho. O que é isso? Catolicismo romano. Também. Salvação por obras não é o evangelho. Salvação pelo evangelho é pela graça. E não é uma ação para tirar o homem do pecado apenas. É tirá-lo e permanecê-lo nos braços de Deus, salvo até o fim. Até a vinda de Jesus. E daí eternamente. Jesus continua então no versículo 29.
Versículo 28, né? E lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém, incluindo a própria pessoa. A você afirmar que a própria pessoa pode decidir não ser mais salvo, uma pessoa pode decidir não ir mais para a igreja. Ela pode decidir não congregar mais em um lugar. Ela pode decidir que fulano de tal não é mais seu pastor. Mas ela não pode decidir que ela não é mais salva. Porque isso não compete a ela, compete a Deus apenas. Jesus disse: ninguém arrebatará da minha mão e ninguém arrebatará do meu Pai. Dobrado, feito tapioca, né? Quem é que vai tirar das mãos dele o que é dele? Quem é que pode tirar de Deus algo que é dele? Ninguém, irmãos. Vamos ver outro texto. Vamos ler Filipenses 1, versículo 6. Esse é um outro texto problemático para aqueles que defendem a perca da salvação. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Seria isso mentira? Seria isso uma inverdade da parte do apóstolo Paulo, de que ele estava certo, que aquele que começa uma obra na vida de um crente termina. Então, uma vez que Deus começou o trabalho de transformação de um coração, como fruto da eleição, Deus completará. Deus não tem obra inacabada. Aqui tem o governo federal. Prefeitura também. Fiz aquela duplicação lá para Santa Cruz de Capibaribe. 14 anos aquele negócio. Né? Deus não deixa inacabado, irmãos. A gente começa a ler um livro e para. A gente diz que vai ler a Bíblia em um ano e não lê nem, chega nem em Levítico. Mas Deus sempre completa o que ele começa. E a salvação está inclusa nisso. Vamos ler outro texto. Hebreus capítulo 10, versículo 14 a 18. O livro de Hebreus trata da obra de Cristo, né? Da grande obra de Cristo, sua superioridade a tudo o que estava contido no Antigo Testamento em termos de cerimônias. E esse capítulo é muito interessante, Hebreus 10, do 14 ao 18. Vejamos. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Só esse versículo aqui resolvia tudo, né? Com uma única oferta. E que oferta foi essa? A morte de Jesus. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para sempre. Para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Onde esses foram remidos, não há mais nada o que fazer para que eles sejam salvos. A remissão é eterna. A salvação é eterna. Uma vez salvos, para sempre salvos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. Esse texto também nos ajuda a dissipar qualquer sombra de dúvida. 1 Pedro 1,
Vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Está tudo bem construído aqui por Pedro. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Segundo a presciência de Deus Pai. Então, deixa eu dar uma pausa aqui para explicar isso. Esses que afirmam que não existe a predestinação do jeito que os reformados afirmam, eles dizem que Deus escolhe com base num conhecimento prévio de que aquela pessoa iria crer. Então, Deus escolhe com base na sua presciência. E eles usam esse texto. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Precisamos entender isso aqui. O que é a presciência? É o conhecimento anterior à efetivação de qualquer coisa que aconteça no futuro. Em qualquer momento no futuro. E por que Deus conhece o que acontece no futuro? Então, por isso que ele é presciente. Ele não escolhe com base na escolha de alguém, porque aí não foi ele que escolheu. Ele escolhe com base na sua determinação soberana. Se o homem é salvo porque quer, ele é soberano. Se o homem resolve não ser mais salvo, ele é soberano. A sua vontade prevalece sobre a vontade de Deus, em termos eternos. Eternos. Aí alguém pergunta, mas pastor, Deus quer que nós sejamos santos e andemos em santidade. E como crentes, nós pecamos contra Deus. Não é verdade, irmãos? Essa pergunta é importante. Então, nós não vamos contra a vontade de Deus em termos temporais, em termos eternos, não. Essa vontade ligada ao decreto, ninguém pode mudá-la. Quando nós falamos na vontade ligada ao mandamento, ao preceito, nós podemos pecar contra o mandamento, contra o preceito. Mas nós não podemos mudar o decreto. Porque Deus está conduzindo todas as coisas para um fim estabelecido por Ele. E a nossa salvação está nisso. Então é nisso que se refere a presciência. Então Pedro diz, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Veja o versículo 5. Vamos ler? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para no último tempo. Guardados. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, quem nos arrebatará das mãos de Deus? Ninguém. Se a gente é guardado pela nossa própria mão, é uma coisa, né? Mas se é Deus, é outra. Vamos para Romanos, o texto que nós lemos no início. E vamos ler também, reler também, considerar o que Paulo disse. Então nós já vimos que Jeremias era contra a perca de salvação, Jesus era contra a perca de salvação, Paulo era contra a perca de salvação, Pedro era contra a perca de salvação, o autor aos Hebreus era contra a perca de salvação. Davi também. Você vai ficar com quem? Em Romanos, primeiro texto diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31, né? No versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? No verso 34, a pergunta retórica, quem os condenará? Qual é a resposta para essa pergunta retórica? Ninguém. Por que ninguém? Porque foi Cristo que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Veja, irmãos, aqui nós temos uma referência de Paulo à doutrina
de Cristo. Especificamente, ele está tratando sobre a humilhação e sobre o estado de exaltação de Cristo. Os dois estados, estado de humilhação e de exaltação. O estado de humilhação, Paulo aponta a morte de Cristo. Cristo morreu. Paulo está tratando sobre a expiação vicária. Ele morreu no lugar dos eleitos. Depois ele vai tratar sobre o estado de exaltação. O estado de exaltação em relação à ressurreição, em relação a Cristo estar à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, além de ele ter morrido pelos eleitos, substituindo esses na morte na cruz, ele ressuscita para a sua justificação, para que eles sejam declarados justos, e ele está à direita de Deus, intercedendo por esses que ele salvou. E tem quem pode tirar esses das mãos do Deus Salvador? Nem o diabo, nem a nossa carne, nem o mundo. Paulo vai falar isso. Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele continua no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores aqui se refere à salvação eterna. Nós somos mais do que vencedores sobre qualquer opressão que venha sobre nós. Nós somos mais que vencedores contra o pecado. Nós somos mais do que vencedores sobre o estado eterno da nossa alma, porque foi Cristo que nos deu essa vitória. Então, no versículo de número 38, porque eu estou bem certo. Paulo era um apóstolo inspirado, irmãos. Paulo não tinha dúvidas doutrinárias. Ele está dizendo aqui, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade, qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada pode nos separar de Cristo. Bendito seja Deus, porque nem nós mesmos. Isso é tão certo em nós, na nossa experiência de caminhada cristã, que até quando a gente se zanga com Deus, não devia, né? Mas a gente se zanga às vezes. Até quando a gente se zanga, a gente ora. É meio incoerente isso, né? Mas a gente reclama em oração, depois a gente pede perdão. Nós precisamos dele e somos sustentados por ele. Nele existimos, nos movemos. E aí vamos responder algumas questões aqui, mais algumas questões, que muitos se levantam. Se essa doutrina é verdadeira, dizem os opositores, então o crente pode pecar o quanto quiser, porque ele sabe que uma vez salvo, salvo para sempre. Então ele não precisa lutar por santidade, porque ele também crê que se Deus quiser, então que ele seja santo, então ele vai ser. Se Deus não quiser, ele vai viver num estado de pecado, mesmo assim vai estar salvo porque é um eleito. Isso é um ensino diabólico, não é o que nós ensinamos. Também. Porque é contra o ensino bíblico, né? O calvinismo nunca ensinou isso. Calvino nunca escreveu apoiando esse tipo de ideia. Pelo contrário, o calvinismo afirma que aquele que foi salvo, ele é conduzido a uma vida de santidade pelo Espírito Santo de Deus. Ele é constrangido pelo amor de Deus a viver em santidade, morrendo todos os dias, como Paulo diz aqui. Morrendo para si mesmo todos os dias. Ronaldo Lidório diz uma frase importante. Ele diz, a maior missão da igreja é morrer. A maior missão da igreja é morrer. E é verdade. Morrer para si. Morrer para o pecado. Morrer para as coisas desse mundo. A maior missão da igreja é morrer. Se nós morremos diariamente, nós adoramos com mais profundidade. Nós teremos uma vida piedosa
mais frutífera. Então essa dúvida não se sustenta à luz da palavra de Deus. Uma vida pecaminosa é uma marca de uma vida que não tem um evangelho. Um crente verdadeiramente salvo, convertido, ele caminha para a santificação. Ele pode cair. Ele pode cair. Ele pode até ficar prostrado certo tempo por causa do seu pecado. Mas ele será conduzido, se ele é filho, ele será conduzido para uma vida santa. Vamos para outras questões. A apostasia. Vamos abrir em 1 Timóteo 4, versículo 1. Os que defendem a perca de salvação dizem o seguinte: mas a Bíblia ensina que é possível pessoas apostatarem da fé. Então, se é possível apostatar da fé, é possível perder a salvação. Esse é o raciocínio deles. O que é apostatar da fé? É você abandonar. Então, se você pode abandonar a fé, você pode perder a salvação. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos lá. Se nós crermos que um crente verdadeiro abandona a fé porque ele acreditou nas doutrinas de demônios, ele era crente, regenerado, o Espírito Santo habitava nele, ele perdeu a salvação porque acreditou em doutrinas de demônios, como é que fica a fala de Jesus em João 10? Quando ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas me seguirão, e ninguém apartará elas de mim. Como é que explica isso agora? Aí se a resposta é meramente: não, mas se a ovelha quiser... Ok, essa é uma resposta, é possível dar essa resposta. O problema é, onde é que está isso na Escritura? Então vamos para a próxima etapa. Mas como é que explica a questão do abandono da fé? Precisamos entender como a Bíblia menciona o termo fé no Novo Testamento. Como fé aparece no Novo Testamento? Lá em 1 Coríntios 12, fé aparece como um dom extraordinário, carismático. 1 Coríntios 12, um dom carismático extraordinário. Quando nós lemos Efésios 2:8, a fé aparece como um dom para salvação. Sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom. A fé para a salvação tem um autor. E o autor não é o próprio coração do homem. O autor aos Hebreus diz quem é o autor. Olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Quem é o autor da fé? Cristo. E quem dá a fé para que o pecador creia e seja salvo? Cristo. Então, como o pecador pode tirar essa fé dele? Se é um dom. Como o pecador pode arrancar algo que Deus deu? Então, o que é essa fé? Fé também aparece em algumas tríades paulinas. Paulo gostava muito de tríades. Então, ele sempre fala de fé, esperança e amor. Em outro lugar, ele vai falar conhecimento, esperança e amor. Então, fé muitas vezes aparece, ou algumas vezes aparece, como conhecimento, ou como doutrina. É nesse sentido, de fé como conhecimento, que nós afirmamos fé reformada. Quando nós dizemos fé reformada, a gente não está se referindo à fé salvífica. Nós estamos nos referindo à teologia reformada, ao conhecimento da teologia reformada. Esse é o uso do termo fé reformada. Então, quando alguém apostata da fé, é que apostatou das doutrinas. Das doutrinas. Essa pessoa tinha o conhecimento das doutrinas. E ela deixou esse conhecimento e seguiu ensinos de demônios. Mas conhecer as doutrinas não quer dizer que ninguém é salvo.
E abandoná-la não quer dizer que ninguém esteve comprometido com Cristo verdadeiramente, então resolveu abandonar Cristo. No dia que Jesus for vencido por um ser humano pecador, terrível, como eu e você, ele deixou de ser Deus. Para que vai servir um Cristo desse, que perde para a minha vontade? Um presente. Teve uma história, vou contar uma história de presente. Teve uma história de um pastor que chegou para um irmão da igreja, aí disse assim: ô meu filho, vem cá, você quer ser diácono? Eu disse: eu quero, pastor. Então você é meu diácono. Domingo, domingo você vai ser consagrado diácono. No domingo chamou o irmão lá para frente, orou por ele, diácono fulano e tal, irmãos. Nosso diácono. Teve um desentendimento lá do pastor com o irmão, tempos depois. Aí disse: você não é diácono mais não. Aí ele disse: mas eu não fui consagrado diácono. Ele disse: eu dei o presente e eu tiro quando eu quiser. Eu dei o presente de ser seu diácono. Agora você não é mais diácono. Você não é mais diácono. Eu tomei o presente que eu dei a você. Ô irmãos, Deus não faz isso não. Né? Deus não dá um presente e diz: use como bem você entender. E se quiser, joga até fora. Deus não faz isso. Vamos para outro texto um pouco mais espinhoso. Hebreus 6. Seis e 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, esse texto de Hebreus 6, 4 e 5 geralmente é usado para defender a perca de salvação. O texto, obviamente, eu vou afirmar, como calvinista, que o texto não diz isso. Mas eu preciso também mostrar algumas coisas no texto. Né? Primeiro, eu vou mostrar os equívocos, as incompatibilidades dessa afirmação de que esse texto defende a perca de salvação. E depois eu vou mostrar a minha interpretação desse texto. Primeiro, que o texto diz aqui que é impossível que aquele que experimentou todos esses dons, essas graças de Deus, se caiu, se renova em arrependimento. Se esse texto defende a perca de salvação, então ele também está dizendo que uma vez que uma pessoa perdeu a salvação, nunca mais ela pode ser salva de novo. E não é isso que os arminianos dizem. Que uma pessoa pode perder a salvação, mas se ela crer, ela de novo é salva. O nome dela é escrita de novo no livro da vida. Agora deve ter um anjo que trabalha muito. Escrevendo e apagando, escrevendo e apagando, escrevendo e apagando. É. Tem um Erroex celestial, alguma coisa assim, bem eficaz. Esse é o primeiro problema. O texto não está falando disso. Porque se a pessoa cai, é impossível que ela volte. Então, como é que o arminianismo se explica aqui, com respeito da perca de salvação? Isso se aplica em alguns momentos apenas? Em que momentos? Porque não está claro no texto. Então, é possível que alguém perca a salvação e nunca mais tenha a possibilidade de ser salvo? Alguns vão dizer, é porque ela caiu e blasfemou com o Espírito Santo, então ela não pode ser salva novamente. Vamos dar essa explicação. Mas isso não está no texto. O texto precisa se explicar.
Agora nós precisamos caminhar mais aqui. Observe que o texto vai dizer que é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados. O que é iluminados aqui? Iluminados aqui se refere, possivelmente, à entrada dessas pessoas na comunidade da fé, na igreja. O texto se refere a pessoas que estavam no contexto de igreja. E elas foram iluminadas. Quando é que a Bíblia fala de iluminação no Novo Testamento? O que é a iluminação? A iluminação vem como uma clareza mental, em termos de compreensão, a respeito de um ensino da Escritura. Então, essas pessoas estavam na comunidade da fé e tiveram os seus entendimentos clareados pela explicação da Escritura. Certo? Não tem nada de salvação aqui. Não tem nada de salvação aqui. O texto continua. E provaram o dom celestial. Alguns teólogos antigos vão afirmar que esse dom celestial se refere ao sacramento da ceia. Isso aparece muito em teólogos antigos, na interpretação desse texto. Fazendo uma relação com o maná que descia do céu para alimentar Israel, como uma comida espiritual, apesar de ser física. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 10, chamando o maná de comida espiritual. Então, se é isso, esses que estavam na comunidade da fé foram iluminados pela exposição das Sagradas Escrituras, participaram dos sacramentos, isso pode incluir também o batismo, se tornaram participantes do Espírito Santo. Mais uma questão difícil, né? O que é participante do Espírito Santo? Os teólogos também vão dizer, eles viram as ações poderosas do Espírito Santo. Eles participaram daqueles momentos que a igreja primitiva participou, vendo as ações poderosas e miraculosas do Espírito no primeiro século. Isso não se refere propriamente ao Espírito ter morado dentro do crente e ter saído. Porque em vários outros lugares, como Efésios 1, 13 e 14, o texto vai nos dizer que o Espírito Santo é o penhor da salvação. Ele é a garantia da salvação. Então ele não sai. Ele é o selo. Ele é o selo. Ao contrário do que muitos vão dizer também, que o crente só é selado depois, né? Que ele é salvo, o Espírito Santo mora nele, mas o selo é o falar em línguas. Isso não está na Escritura. Ser selado não é falar em línguas. Ser selado é ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o selo. E a ideia de selo ali é uma ideia de pertencimento. Assim como o túmulo de Jesus foi selado, o que era selado nos tempos antigos pertencia àquele que o selou. Então, se o Espírito Santo nos sela, nós somos dele. E como é que ele vai nos perder? Ele não vai nos perder. Vimos no domingo que ele é aquele, Deus é aquele que acha a dracma perdida, que acha o filho pródigo e que acha a ovelha que saiu do aprisco. Deus não perde o que é dele. Veja o que o texto diz no verso 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. É um texto difícil. Muito difícil. Talvez um dos mais difíceis do Novo Testamento. Mas esse texto não pode e não se refere à perca da salvação, por todas essas problemáticas que nós vimos aqui. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui e depois eu abro para vocês perguntarem se quiserem. Quando nós pensamos, irmãos, nessa doutrina, nesse ensino, né? Uhum. O selamento do Espírito. É.
É uma selagem. É exatamente, perfeito, o texto que o presbítero Luiz leu. O selo do Espírito vem após a ação de Deus para converter o pecador. Paulo fala muito disso. Mas esses irmãos, eu vou chamar de irmãos, porque eu creio que são irmãos. Mas também não quer dizer que todo arminiano é irmão. Nem todo arminiano é irmão. Viu, irmãos? Assim como nem todo calvinista é irmão. Né? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o fato de não crer na predestinação não transforma alguém no herege. Ele mesmo não crendo vai ser é predestinado, né? Então ele vai estar lá, né? Mesmo se ele não querendo. Mesmo ele crendo na perca de salvação, ele não vai perder, se ele for crente. Então, porque Deus é muito misericordioso. Se eu condiciono alguém ser salvo por causa de uma concordância doutrinária em todos os termos, eu estou dizendo de alguma forma que a salvação vem pelo conhecimento. Isso beira muito o gnosticismo. Não a salvação pela graça. O que eu oro é que esses irmãos sejam verdadeiramente iluminados pelo ensino bíblico, né? E sejam instruídos. Esse é o caminho de conversar, de presentear com um livro, de mostrar textos da palavra de Deus, né? Nunca hostilidade, meus irmãos, nunca hostilidade. Sempre a fraternidade, a firmeza fraterna, né? Quando nós consideramos tudo isso, como eu disse, precisamos considerar também pessoas que frequentam a igreja, que são crentes, que entendem a doutrina, que ouviram a doutrina, mas elas não têm certeza de salvação. E agora, quando a pessoa não tem certeza de salvação? Pastor, eu não tenho certeza se eu sou salvo. É possível uma pessoa ser salva sem ter certeza? É. Isso vai ser explicado pelo grau de maturidade cristã que essa pessoa tem. Diga, Patrícia. É, as duas coisas. O que nós precisamos? Nós precisamos olhar para as Escrituras. Eu já vi gente dizer que tinha muita certeza e dizer: eu vou para o mundo, vou pecar, vou fazer tudo o que eu quero fazer e eu sei que eu sou predestinado. Então, o uso dessa certeza foi pecaminoso. Realmente, essa pessoa voltou. Eu vi isso acontecer. Voltou e se firmou. Mas esse uso da certeza é pecaminoso. Então, se uma vez que eu sou salvo, eu vou lá e vou fazer tudo que meu coração deseja pecaminosamente, e eu sei que eu não perco minha salvação, então isso é um uso diabólico da doutrina. Mas eu também posso ser levado ao pecado quando eu duvido diante do que a Bíblia afirma. Então, Paulo fala sobre isso. Pode ser, sim. Uhum, uhum. Ela pode nos guiar. Spurgeon falou exatamente isso. Spurgeon dizia que essa dúvida, ela pode nos guiar para uma postura piedosa. Mas se ela for exagerada, ela pode nos destruir. Né? Então, é, tem uma parte das institutas, eu acho que é nas institutas, se não for, Senhor me perdoe, que Calvino, se não é nas institutas, em alguns dos seus comentários, Calvino diz: mesmo que eu não seja eleito, a minha oração é que Deus me permita viver no meio do seu povo e continuar ensinando a sua palavra. Porque não existe nenhum lugar no mundo melhor do que a igreja. Hã? Como assim?
Uhum. Mas qual é a intenção da fala dele aí? Se eu viver mergulhado no pecado lá fora, na imoralidade, nessa coisa dessa natureza, em termos temporais, é pior para mim. Quanto à perdição, vai vir de todo jeito. Se eu estiver lá fora, eu só estiver na igreja, mas se não for eleito. Ma- Exato, exato. Calvino, quando fala isso, ele está falando nessa atmosfera de dúvida possível, né? E o crente verdadeiro, em alguma altura, ele se pergunta: Senhor, será que eu realmente sou crente? Realmente a minha vida corresponde ao que é ser um crente? Se você nunca ouviu uma pregação e saiu destruído dela, pensando assim, rapaz, sinceramente, se tivesse o apelo, eu ia. Porque eu acho que eu não sou crente, não, ou eu fui tornado um hoje. Eu já tive essa sensação várias vezes, ouvindo sermões, né? E o senhor não era hoje, acho que Jesus veio e fez alguma coisa no meu coração, né? Mas o que não pode acontecer é isso ser maximizado. Uma vez um jovem me procurou, depois de um culto, domingo à noite, eu preguei sobre a salvação. E ele me disse, pastor, eu não tenho certeza se eu sou salvo. Como é que eu poderia ter essa certeza? Eu disse, se você saísse aqui agora e cometesse os piores pecados do mundo, prostituição, bebida, droga, você iria? Esse eu não tenho coragem, não. Mas por quê? Ele não teve resposta. Então eu li para ele um texto. Eu queria ler com vocês, Efésios 6. Versículo 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Um ímpio não pode amar sinceramente Jesus. Não pode. E não vai. E eu olhei no olho daquele jovem e disse, você ama Cristo? Ele começou a chorar e disse, amo, pastor. Mais do que tudo nessa vida eu amo. Não há ninguém que eu ame mais do que o meu Salvador. Se você é crente, você é crente. A falta de certeza não é sinônimo de não ser salvo. Porque há muitos que terão também uma falsa certeza. Há muitos que terão uma falsa certeza. E essa falsa certeza não garante salvação a ninguém. A questão é que Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito. Você é filho de Deus. E eu tenho que me apropriar disso. O crente, e agora eu vou usar aqui um termo que a gente tem meio que pânico dele, pelo uso neopentecostal, né? Do tomar posse. Os puritanos usavam esse termo, mas a gente vai deixando porque se vai usando erroneamente, né? E a gente vai deixando de usar. Mas os puritanos diziam que nós temos que tomar posse das promessas divinas. Se o texto sagrado me diz que Deus me perdoou, eu tenho que me apoderar disso. Deus me perdoou. Lutero diz a história que era tentado por Satanás várias vezes, né? Com respeito à sua salvação. E ele repetia várias vezes: eu fui perdoado, o sangue de Cristo me purifica do meu pecado. Ele sofria essas acusações. Satanás é o acusador dos nossos irmãos. E Satanás também pode sugerir, na nossa fraqueza de entendimento e de coração, que nós não somos perdoados, que Deus não nos deseja, enquanto Deus está dizendo o contrário disso. Eu acho que eu já contei aqui essa história, mas vou contar de novo. O falecido teólogo, pastor R.C. Sproul, foi um grande teólogo, um homem usado por Deus durante muitos anos,
guerreiro da fé. Deus usou muito aquele homem, em várias áreas. Para os irmãos terem uma ideia, o ministério dele girou em torno de 50 anos, mais ou menos. Em todos os anos do ministério, ele escreveu e publicou 2 livros por ano. Por ano. Evangelizou, pregou, ensinou por anos a fio. Em um dos seus livros, tem um livro dele que é A Mão Invisível de Deus, que é um livro sobre a providência, que ele fala sobre várias questões práticas da providência. Esse livro é maravilhoso. E essa história que eu vou contar também é maravilhosa. Desde que ele chegou, na verdade, fundou o Ministério Ligonier, que ele liderou toda a sua vida, esse ministério estava num grande espaço, ele morava numa casa mais acima, numa colina. E quando ele foi morar lá, o lugar foi financiado por uma irmã que tinha muita condição e seria um centro de treinamento teológico para cristãos leigos. Não era um seminário. Era um centro de treinamento teológico para qualquer cristão que quisesse ir lá aprender a palavra de Deus. E a irmã construiu a sede, construiu a casa e deu a ele 2 pastores alemães, um casal, pastores alemães. E ele conta a história que um desses cães adoeceu. Ele pegou uma doença degenerativa no rosto. O rosto caiu pelo, ia caindo a pele de baixo e era pavoroso. O veterinário disse: eu recomendo, pastor, que nós façamos ele dormir. Injeção para ele morrer, né? Para o cachorro morrer. Porque ninguém aqui no consultório também vai ter estômago para cuidar dessas feridas do cão. Então a melhor saída é matá-lo, sacrificá-lo. E ele era muito apegado aos cães. Ele disse: eu não vou fazer isso. E o senhor vai fazer o quê? Eu vou levá-lo para casa e vou cuidar dele até ele morrer. E ele levou. E ele disse que na primeira noite era uma chaga terrível, pus, era nojento realmente. Ele disse que quando se ajoelhou diante do cão com as luvas para limpar, o seu estômago embrulhou. Disse: eu não vou conseguir fazer isso. Mas ele olhou para os olhos do seu cão. E o cão é um animal muito companheiro, né? Ele abraçou o cão, limpou as feridas, até que aquele cão morresse. E aí ele diz no seu livro: Deus faz muito mais conosco. Ele é um Deus santo e puro em sua natureza. Mas se aproxima de nós, seres humanos, cheios de chagas, podres de pecado. Nos limpa, e nos limpa, e nos limpa, e nos limpa, e nos limpa, até o dia da nossa morte. Louvado seja Deus, né? Até o dia da nossa morte. Deus é santo, irmãos. E Ele se aproxima de nós e vai cuidando de nós. Um filho de Deus sente esse cuidado paternal de Deus. Ele pode ter alguma dúvida, mas ele sabe que já teve experiências profundas da paternidade de Deus em relação a ele. Então o que é que lhe falta? Se apropriar disso. Certa vez, agora é a história que eu contei anteriormente, não foi essa que eu contei agora. Certa vez, Sproul disse que uma moça procurou no seu escritório, na igreja, e disse que tinha cometido vários pecados na sua adolescência. Muitos pecados. E ela escutava Sproul já há muitos anos, ela era membro da igreja. E ela disse: pastor, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu tenho culpa. Eu luto com a minha culpa. Eu sei que Deus perdoa, mas eu acho que eu não sou crente, porque eu carrego essa culpa de pecados que eu cometi. E ele perguntou: você continua fazendo? Ela disse: não, há muitos anos eu não faço, mas eu carrego o peso da culpa. E ele disse: abra a palavra de Deus comigo. E ela abriu. Disse: leia o texto.
O texto dizia: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí ele olhou para ela e disse: olhe para mim agora, minha filha. Aí ela olhou. Ele disse: você ainda continua sentindo a culpa? Ela disse: ainda. Então leia de novo. E ela leu 8 vezes. Na 8ª vez, ele disse: ainda sente a culpa? Ela disse: sinto. Ela disse: sabe qual é o seu problema? O seu orgulho. Você invalida o que Deus disse a respeito de você. Que Ele lhe perdoa. E que Ele lhe recebe. E que Ele lhe purifica. Você quer, através de sua autojustiça, se aproximar de Deus. Você nunca vai conseguir. Enquanto o seu orgulho não for mortificado, você não conseguirá se apropriar da certeza do perdão de Deus e da salvação. O problema dela era o orgulho. Talvez esse seja o problema de muitos de nós quando lidamos com a dúvida a respeito de nossa salvação. Spurgeon disse que a dúvida que aparece em alguns momentos da nossa caminhada, se somos realmente salvos, pode nos fazer sondar mais profundamente o nosso coração, a nossa fé. Mas essa dúvida não pode ser um instrumento do pecado para nos afastar de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês têm alguma fala, alguma dúvida? Querem comentar? Coloco. Ah. Ah. Possível. Quando nós, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que vai esclarecer isso, Ítalo. Existe uma tradução da Bíblia para o português que é uma tradução importante, é a Bíblia de Jerusalém. É uma tradução feita por teólogos católicos e protestantes, embora o catolicismo tenha se apropriado da tradução. Mas houveram teólogos congregacionais presbiterianos envolvidos, batistas envolvidos na tradução da Bíblia de Jerusalém. Quando uma tradução vai ser feita, vários profissionais são contratados. Não só alguém que entende das línguas originais. Psicólogos, que lidam com questões literárias, sociólogos, filólogos, linguistas, pessoas de várias áreas, para fazer uma tradução relevante, importante, com base no texto que precisa ser traduzido. Então, nem sempre as pessoas que estão envolvidas nessa equipe de tradução, nem sempre são crentes. Mas se você sentar com um deles e disser essa parte aqui que trata sobre esse período dos cananeus, você pode me explicar? Ele vai explicar, você vai ficar de boca aberta pelo conhecimento que ele tem a respeito da história do texto. Então, a pessoa pode entender o texto gramaticalmente, historicamente, filosoficamente, politicamente, mas o não crente não entenderá o texto espiritualmente. Porque Paulo chama este de homem natural, que não entende as coisas do espírito. Porque quem vai dar o significado redentor do texto para o crente é o Espírito Santo. Por isso que um irmão com 2ª série primária, quando lê a Escritura, ele tem condição de aconselhar um doutor em linguística na mesma congregação. Por causa da ação do Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito vos ensinará toda a verdade. Então, a ação do Espírito faz com que um crente tenha uma dimensão mais profunda do significado do texto. Eu já tive vários professores em cursos teológicos que eram teólogos, mas não eram crentes. E que lidavam com o texto de uma forma extremamente técnica. Eles falavam de coisas extraordinárias do texto, mas sem nenhuma afeição pelo texto. Eu já tive um professor de cristologia
que quando ele começava a dar aula sobre Cristo, ele começava a chorar na sala. Agora não era chorar da lágrima descer assim no canto do olho, não. Era parar para soluçar. Tinha aula dele não ter condição de continuar falando das glórias de Cristo, da sua grandeza. E quando ele chorava, todo mundo chorava, né? Aí ficava todo mundo chorando, um bocado de estudante chorão, e o professor chorando, e a gente saía para tomar café e voltava mais recomposto. Porque nós estávamos lidando ali com a pessoa mais gloriosa do universo inteiro, a doutrina de Cristo. Então, o crente tem uma vantagem sobre o acadêmico ímpio. O professor do crente é o Espírito Santo. E você não precisa marcar hora para falar com esse professor, não. Ele está sempre disponível para nós. Mais alguém, irmãos? Vamos ficar de pé? Lucas. Perfeito. Pode, pode. Esses dons no sentido de dotações que podem até edificar outros na igreja. Por exemplo, você tem uma pessoa que compõe hinos. Existem vários compositores de hinos que a igreja cantava, né? Hoje parece estar parando mais. Mas não eram crentes. Eu não ia dizer o nome, não. Mas Saul. Existe isso, né? Então alguns irmãos vão preferir chamar de talentos. Então, uma pessoa que canta na igreja, nós somos profundamente tocados pelo seu canto. De repente ela apostata da fé. Então isso pode acontecer. E Deus pode edificar a igreja verdadeiramente através daquela pessoa, mesmo que ela não seja salva. Assim como nós somos edificados por pessoas que não temem a Deus. Calvino vai chamar isso nas Institutas do uso que Deus faz das causas secundárias. Então, por exemplo, você é estudante. Você vai fazer sua dissertação de mestrado e você tem um orientador. Ele não é crente, mas ele lhe dá caminhos importantes para a sua aprovação. Deus quer que você seja aprovado. Deus é a causa primária. Seu orientador orientou você de uma forma a fazer o trabalho que você fosse aprovado. O orientador é a causa secundária. Deus usou ele para lhe abençoar. Mais alguém, irmãos? Fale agora o cálice para por uma semana. Uhum. Sobre justos e ímpios. Graça comum de Deus, né? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? O presbítero Luiz leva a sua voz em oração, nos despedindo.